Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Gemarie, bem-vindo ao nosso cantinho de estudos. Nós falaremos agora sobre o pensamento de Cheikh Anta Diop. O historiador, antropólogo e médico senegalês Cheikh Anta Diop, nascido em 1923 e falecido em 1986, foi um dos principais críticos da historiografia tendenciosa sobre a África. Na década de 1950, ele defendeu a tese de que a civilização egípcia antiga havia sido uma cultura formada por negros africanos. Essa é apenas uma de suas teorias controversas, mas cada vez mais aceitas, com ressalvas pelos estudiosos. A originalidade e a fecundidade de suas ideias merecem uma menção destacada nesse tópico introdutório sobre a história da África. O ponto central da tese de Diop, mencionada anteriormente, era o que? A dificuldade de se estabelecer com precisão o significado de negro, buscando eliminar o estigma que a palavra carregava. Diop apontou que o conceito de negro deveria ser expandido para se assemelhar ao de branco. A definição corrente de negro entre os estudiosos da época era tão restrita que excluía povos como os núbios e os egípcios, que eram classificados como brancos ou como tendo origens supostamente europeias. Para Diop, era a ideologia, ou o racismo, poderíamos dizer, a origem dessa restrição. A intenção seria o quê? Negar a raça negra qualquer iniciativa de civilização, por considerá-la o quê? Incapaz disso. A controvérsia, a origem dos egípcios, no seu entender, negava completamente essas teorias. Diop afirmava que o Egito, longe de ser uma cultura formada a partir de uma vertente europeia ou euroasiática de civilização, era o que? Parte de um berço civilizatório de origem africana. As características desse berço meridional seriam, em muitos pontos, opostas às do berço euroasiático, por ser uma região de recursos naturais muito abundantes. A África ensejaria mais a cooperação e a paz do que as disputas territoriais e a agressividade das populações. As sociedades seriam matriarcais e o papel social da mulher consideravelmente maior. Os estudiosos atuais são reticentes em relação a essas ideias, que parecem criar uma dicotomia entre civilizações do norte e do sul. Ao fazer isso, Diop estaria mitificando as sociedades africanas, apresentando-as como harmoniosas e pacíficas em oposição às culturas europeias. Algumas das ideias de Diop, formuladas em uma época que não permitia a sua verificação, revelaram-se corretas. Ele postulava que haveria uma forte conexão entre as línguas de diversas partes do continente, especialmente entre as do Egito e de regiões ao sul do Saara, como o Wolof do Senegal. Diop rejeita a ideia de brancos civilizadores entre os africanos. Estudiosos modernos, embora questionem essa relação específica, percebem outras que Diop não notou, como as línguas do Chad, línguas cuxíticas do norte da África e línguas semíticas da Etiópia, como o amárico. Agora vamos ver o pensamento de Joseph Kizerbo. Pertencente a uma das principais gerações de pensadores africanos, o historiador Joseph Kizerbo, assim como Diop, defendia a ideologia de uma África historicizada. A África que o mundo necessita é um continente capaz de ficar de pé, de andar em seus próprios pés. É uma África consciente do seu próprio passado e capaz de continuar reinvestindo este passado em seu presente e futuro. A perspectiva histórica difundida por esse historiador estava associada ao quê? A iniciativa de modificar as leituras e visões sobre a África, procurando redimensionar a sua história, inclusive colocando-a como ponto de partida para explicar
a história ocidental, devendo as investigações focarem a África em sua trajetória. As histórias dos reinos e civilizações africanas foram utilizadas como exemplo de capacidade de organização, transformação e produções africanas, que nada ficava a dever aos padrões europeus. A seguir, faremos um vídeo onde nós falaremos sobre os problemas metodológicos. Muito obrigada, bons estudos!